esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quero saudar as que serão apresentadas como novas integrantes das Filhas de Maria. Já serão apresentadas para a comunidade. Também as crianças da catequese estão aí. No mês de setembro, nós celebramos o mês de quê? O mês da Bíblia. Por isso que a Bíblia está aqui, colocada aqui, não como enfeite. A Bíblia existe para que a gente leia, né? Então, da missa de hoje, pode sair um propósito bem concreto para todas as crianças da catequese, que chegando em casa, dizer para os pais: olha, eu quero que todo dia você leia um trechinho para mim da Bíblia, principalmente da vida de Jesus, dos evangelhos. Então, pedir aos pais todo dia, ou os avós, que leiam todo dia um trechinho da vida de Jesus na Bíblia, para conhecer. A gente precisa conhecer a vida dele, o que ele fez e o que ensinou. As que serão apresentadas, Filhas de Maria, todos os servos do altar, às vezes já conseguem ler a Bíblia, então a gente deve ler, ter intimidade. Mas por onde eu começo? Começa pelo Novo Testamento, começa pelo Evangelho, Mateus ou Lucas. Leia todo dia um trecho da Bíblia, que é uma palavra de Deus que nos ajuda a pensar como Deus pensa. Não é o que Jesus diz para Pedro hoje no Evangelho? Você não pensa como Deus pensa, mas como os homens. Como é que a gente aprende a pensar como Deus? Lendo a palavra dele. Ouvindo ele falar, a gente aprende a pensar como ele. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina 3 coisas: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A força que puxa tudo é este último, seguir a Jesus. É para seguir a Jesus que a gente renuncia a nós mesmos e toma a cruz. Tudo isso exige um novo modo de pensar, como diz São Paulo na segunda leitura, mudança de mentalidade para discernir o que é bom, o que é reto, o que é da vontade de Deus.
a gente naturalmente pensa como homens. A gente precisa crescendo, mudando de mentalidade ao longo da vida. Para discernir a vontade de Deus, em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto a mudar de mentalidade, a mudar de planos. Porque os planos de Deus não são como os nossos planos. Para seguir a Jesus, a gente tem que estar disposto a renunciar aos nossos planos. Renunciar, claro, em primeiro lugar, a coisas que nos afastam dele, com certeza. Mas também pode ser que ele nos peça também para renunciar a coisas que até seriam boas, mas coisas justas, mas que ele pede também. Todo discípulo de Jesus deve ser capaz de renunciar para seguir a Jesus. Por quê? Bom, a resposta curta é porque Deus tem algo melhor para nós ou para alguém. Mas a verdade é que nem sempre a gente consegue ver isso nessa vida. É isso que acontece, mas a gente nem sempre consegue ver nesta vida o que Ele tem de melhor para nós ou para os outros. Tomar a cruz, segunda coisa que Jesus pede. Quer dizer, ser capaz de compartilhar da missão de Jesus, de carregar um peso e uma dor que não era punição para Ele e não é para nós. Muitas pessoas, às vezes quando passam por algum sofrimento e doença, acham que é uma punição de Deus, um castigo, eu fiz algo. Ou então perguntam, mas por que eu sofro isso se eu não fiz nada? Nem toda dor é castigo, nem toda. Jesus carregando a cruz não estava sendo castigado, ele não merecia aquilo. Muitos santos que carregaram cruzes pesadas, sofrimentos muito difíceis, não mereciam esses sofrimentos. Esses sofrimentos injustos, incompreensões, calúnias, falta de reconhecimento dos outros, perda material, perda de saúde, são muito difíceis para nós. Mas São Paulo diz que prega o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para nós que nos salvamos é salvação e sabedoria de Deus. Claro, para este mundo vale a lei do se dar bem a qualquer custo, mas para Jesus muitas vezes a gente vai ter que renunciar a se dar bem neste mundo para poder segui-lo. Para nós que salvamos é a salvação e sabedoria de Deus. São Pedro hoje não pensava como Jesus. Ele fala que Jesus tinha que fugir da cruz. A gente vê muito por aí pregando-se um Jesus sem a cruz. Esse não é o Jesus de verdade. Não existe um cristianismo sem a cruz. Depois, no final da vida dele, existe uma tradição lá em Roma, de uma igreja chamada Quo Vadis, ou Aonde Vais, que conta-se que no final da vida, São Pedro sentiu a tentação de fugir da perseguição de Roma, e lá, saindo de Roma, ele encontrou o Senhor, andando com uma cruz novamente em direção à cidade, e aí ele perguntou, Senhor, aonde vais? Quo Vadis? E aí ele respondeu, eu vou para Roma para ser crucificado de novo. E aí São Pedro foi atrás dele. E de fato lá ele entregou sua vida por amor de Jesus. Mas o que salvou na cruz de Jesus não é o sofrimento em si mesmo, mas a disposição de carregar isso por amor. Se não fosse isso, seria só uma tortura e uma injustiça. O que nos salva na cruz de Jesus é que no dia anterior, na última ceia, ele quis estar na ceia com os seus amigos e entregou ali a sua vida por amor naquele pão e naquele vinho. Ele transformou o que parecia ser um ato de injustiça e de tortura numa entrega por amor. Renunciar, carregar a cruz e seguir a Jesus. Sem seguir a Jesus, nenhuma renúncia ou cruz vale. Porque a verdade é que todo mundo encontra a cruz na vida. Todo mundo. Ateus, quem crê em Deus, pagãos, cristãos. Mas a diferença é que nós cristãos carregamos a cruz
atrás de Jesus, para seguir a Jesus, com Ele. Muitas pessoas são capazes de fazer grandes renúncias. Grandes renúncias, às vezes, para ter uma carreira, para ganhar dinheiro, para ganhar um prêmio. Às vezes, para ter um físico bom, as pessoas fazem grandes regimes, vão lá, vão na academia bastante. São capazes de fazer grandes renúncias. Mas a verdade é que não é só a renúncia em si que vale, é seguir a Jesus. Então, quando a gente encontrar algum sofrimento, a gente pode perguntar a Deus, mas é o Senhor mesmo que me carregou com esta cruz? Se for sim, eu estou disposto, me dê a sua graça, que vou carregá-la. Muitas vezes, muitos santos, quando sofreram as dificuldades, as doenças, o que eles faziam era oferecer aquela cruz, aquilo por amor a alguém. Quando às vezes a gente passa no hospital e a gente vê pessoas ali doentes e sofrendo, né? Existe uma mentalidade, as pessoas falam, não, mas Deus vai me livrar dessa. Pode ser, a gente pode e deve pedir a cura e a libertação, mas às vezes Deus pede que a gente carregue aquela cruz com amor. Às vezes é isso que Ele está pedindo. Às vezes Ele vai livrar, não tem problema, a gente pode pedir o livramento. Mas às vezes Ele pede que a gente carregue aquela cruz por amor. E aí o que a gente tem que fazer é encontrar onde que está Jesus para que eu possa segui-lo. Tudo bem, eu já tenho a cruz aqui. E agora, onde Ele está para eu seguir com a minha cruz? Lá no hospital às vezes é até fácil. Você pode olhar ali na UTI, um monte de gente ali que talvez esteja muito longe de Deus e sofrendo também, e que talvez precise de um oferecimento, um gesto de amor, uma oração. Então, pode se oferecer, por exemplo, por aquelas pessoas que estão ali, por alguém da família que está afastado de Deus, por alguém que a gente vê sofrendo nas notícias, ou que a gente conheceu, ou que viu sofrendo, oferecer aquela cruz por amor, transformar num gesto de amor, como Jesus fez na última ceia. Mas a vida cristã não é somente uma vida amarga. A gente tem o exemplo de Nossa Senhora de Fátima, lá, ela pediu, isso é uma coisa que crianças conseguem compreender. Santa Jacinta, ela ficou muito doente, logo depois que ela viu Nossa Senhora de Fátima, e ela, enfim, Nossa Senhora falou para ela que ia levá-la logo para o céu. Apareceu para ela e o irmão dela, Francisco. E aí depois, ela ficou doente, ficou com febre, foi internada no hospital, e Nossa Senhora pediu para ela, você quer ficar alguns dias a mais aqui para oferecer pelos pecadores, para que eles se convertam? E ela aceitou, falou, quero, eu fico e ofereço alguns dias a mais. E de fato, ela foi levada para um hospital longe da família dela, em Lisboa, longe de casa, ficou mais alguns dias ali, e depois ali, sozinha, longe da família, ela entregou a vida e foi levada junto da Virgem Maria. Você vê que uma criança pequena foi capaz de entender isso que Jesus falou. Nós também somos capazes de entender isso. Mas a vida cristã não é somente uma vida amarga. O Espírito Santo, que nos conduz nesse caminho, coloca em nós também o desejo disso. Como diz Jeremias na primeira leitura, ele fala, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Essa palavra que ele fala, na verdade, é uma grande reclamação para Deus que ele faz. Muita gente escolhe isso às vezes como um lema de vida, né? Nossa, que bonito. Mas se a gente lê bem o livro de Jeremias, não é exatamente isso que ele está dizendo. Ele foi chamado por Deus para dizer uma mensagem que nem as pessoas queriam ouvir e nem ele queria dizer. Que era dizer que aquele povo que estava ali tinha se afastado de Deus, oferecido sacrifícios a deuses estranhos, a outros deuses, tinham esquecido os seus pobres e por isso eles seriam conquistados pelos seus inimigos. E o que eles tinham que fazer era aceitar a conquista e oferecer isso como penitência a Deus pelos seus pecados, que seria menos pior. Claro que ele não queria dar essa notícia, e muito menos o povo queria ouvir isso, mas era a notícia que Deus queria que ele desse. E aí, ele conta da vocação dele, que o Senhor o chamou para isso. Claro, ele foi odiado por todos, ninguém gostava dele. Eles gostavam dos bajuladores, daqueles que tinham coisas bonitas para dizer,
daqueles que diziam que ia dar tudo certo, esses eles gostavam, mas de Jeremias ninguém gostava. Bateram nele, cuspiram nele, jogaram ele num poço fundo. E aí ele reclama com Deus hoje, na primeira leitura. Ele quase como se dissesse assim, mas parece que o Senhor me enganou, né? Não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, eu fui seduzido. Então ele fala, então não vou mais falar disso, não vou mais falar. E aí ele sente dentro dele aquela inquietação que não deixa que ele fique calado, aquela inquietação que vem do Espírito Santo, que fala em todos os profetas, mesmo quando o mundo fala contra, aquela inquietação daqueles que realmente pertencem a Deus e sabem o que é o certo, o que é necessário fazer e falar para seguir a vontade de Deus. Ele reconhece o seu sofrimento, mas ele reconhece também que ele não conseguiria fazer outra coisa, que é isso mesmo que ele deve fazer. Assim, todo santo e todos aqueles que seguem Jesus encontram renúncias, cruzes, mas se estamos junto com Jesus, existe esse desejo que diz, mas eu não faria outra coisa também. É como uma mãe que cuida de um filho doente e que não pode ter grandes luxos na vida, ou que cuidam de um pai e de uma mãe acamada, ou de um esposo, de uma esposa ali muito mal. A pessoa pensa, claro, é difícil, é doloroso, mas se perguntasse, mas você gostaria de ir numa viagem para Paris? Fala, não, eu não faria outra coisa, eu continuaria cuidando dessa pessoa. Não porque eu gosto do sofrimento, não porque eu vou ganhar muita coisa nesta vida, porque nem tudo Deus recompensa nesta vida, algumas só na vida que há de vir, como diz Jesus no Evangelho, mas porque eu tenho esta inquietação, como Jeremias, de fazer o que é certo e fazer o que Deus pede. Falando da cruz, a gente pode sempre se lembrar de quem estava lá sempre junto da cruz, que é a Virgem Maria. Naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é muito duro de assistir, difícil, porque a cruz é dura, é difícil, é dolorosa mesmo, mas a gente vê sempre ali a Virgem Maria. Isso ele pegou com um toque de mestre. Toda vez que Jesus parece que não vai se levantar, a Virgem Maria está ali, ele olha para ela e ele adquire as forças para se levantar e para fazer o que o Pai pedia dele. Lá naquela cena que ele está ali preso, em cadeias, ali numa caverna embaixo, ele está ali cabisbaixo, aí depois a Virgem Maria se abaixa no teto, no chão ali, para escutar se o filho dela está ali embaixo, ele sente a presença dela e ele olha para cima. Depois na flagelação, que ele parece que vai desabar, que não vai levantar mais, a Virgem Maria se abaixa ali para olhar para ele, e ele olha para ela e ele se levanta. Quando ele cai na cruz, ela lembra dele ali caindo quando criancinha, ela vai lá junto dele e ele se levanta e adquire a força para seguir até o Calvário. Depois ele olha para ela e aí ele perdoa aqueles que estavam crucificando e por fim ele olha para ela e entrega ali o seu discípulo amado. Ela que esteve aos pés da cruz o tempo todo, sofrendo junto com ele, ela estava lá e ela está também junto das nossas. Então quando a gente seguir, a pegar a nossa cruz, em primeiro lugar perguntemos, mas aonde está Jesus? Aonde está Ele? Se Ele está ali, naquela pessoa doente, naquela pessoa que precisa, naqueles que desejam a nossa oração, também olhemos para a Virgem Maria, e ela vai nos ajudar, com a sua intercessão, a seguirmos atrás do seu Filho. Amém.